A história do Vinícius Júnior nunca foi simples. Desde garoto ele aprendeu que talento abre portas, mas é o coração que empurra as que insistem em ficar fechadas. Ele chegou ao Real Madrid como promessa. Cresceu como protagonista, mas saiu carregando dor, silêncio e um recado não dito. O mentor se foi. O técnico mudou. O carinho virou cobrança. A confiança virou dúvida. No fundo, ele sentiu aquilo que qualquer um de nós sente quando dá tudo e mesmo assim parece que não é o bastante. Porque não importa se você joga no Real Madrid ou trabalha em um escritório, em uma loja, em um hospital ou dentro da própria casa, todos nós conhecemos essa sensação. A sensação de ser ignorado, de entregar mais do que pedem e receber menos do que merece, de ser julgado por quem nunca te entendeu, de ser subutilizado por quem não sabe quem você é, de ser esquecido logo depois de ser aplaudido, de ter um chefe que só vê seus erros, de ter colegas que só enxergam suas falhas, de ter gente perto que torce, mas torce contra. E o pior de tudo, continuar tentando, mesmo quando não deveriam mais duvidar de você. Quando isso acontece, nasce algo que muda tudo. A vontade de provar, não para o mundo, mas para nós mesmos. E foi assim que Vini chegou ao novo clube, livre das correntes, livre da sombra, livre da obrigação de agradar. Ele percebeu, enfim, que às vezes o problema não é você. Às vezes, o problema é o lugar, o ambiente, as pessoas, o comando. E isso também é a nossa vida. Quantas vezes a gente fica preso em empregos, relações, amizades, grupos onde a gente já não encaixa? Quantas vezes a gente permanece em um lugar que a gente já superou, mas não teve coragem de sair? Quantas vezes a gente tenta mostrar valor para quem está decidido a não enxergar? Vini fez o que muitos de nós adiamos. Ele levantou, ele saiu, ele mudou. E ao fazer isso, ele reencontrou algo que tinha sido tirado dele, ele mesmo. Agora ele joga por si, pelo que viveu, pelo que ouviu, pelo que calou. Psicologicamente ele ficou mais perigoso, mais frio nas decisões, mais agressivo nas arrancadas, mais consciente do próprio valor. Porque quando a dor vira foco, o jogador vira arma. Mas nada se compara ao dia em que ele enfrentar o Real Madrid. Aquele jogo não será só futebol. Será catarse, será liberação, será resposta. Não por ódio ao clube, mas pela sensação humana universal. Vocês não me valorizaram. Agora, olhem o que perderam. E isso também é a gente, porque todos nós temos um Real Madrid para enfrentar. Um chefe que nunca acreditou, um relacionamento que não valorizou, um grupo que te ignorou, um lugar que você superou, mas que ainda quer te ver pequeno. Todos nós temos um momento em que a vida diz: volta lá e mostra quem você se tornou. Não por orgulho, mas por justiça, por fechamento de ciclo, por libertação. Mas existe um ponto que quase ninguém fala e que é tão importante quanto vencer. Quando a gente transforma a dor em força, isso salva. Mas quando a gente transforma a dor em objetivo, isso aprisiona. Porque viver só para provar algo para alguém pode virar uma nova forma de dependência. A vingança, quando cresce demais, não liberta, ela consome. E isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. A gente sai de um emprego onde não reconheciam o nosso valor,
mas continua trabalhando como se aquele chefe ainda estivesse olhando. A gente sai de um relacionamento ruim, mas continua tentando provar que mudou. A gente se afasta de amigos que diminuíam a gente, mas ainda sente vontade de mostrar que venceu. Só que quando você vive tentando provar alguma coisa, quem continua controlando sua vida são justamente aqueles que te machucaram. A vingança pode até te empurrar para frente, mas se você não tomar cuidado, ela também pode te prender para sempre ao passado. E isso vale para o Vini. No fundo, ele sabe que não pode viver apenas para bater de frente com o Real Madrid. Ele precisa jogar por ele, pela própria evolução, pela própria paz. Porque se a vida de um jogador passa a girar em torno de um único rival, ele não cresce, ele não evolui, ele não respira. E assim é conosco. Se você faz do seu passado o seu combustível, ótimo. Mas se você faz do seu passado a sua identidade, você deixa de viver o presente e perde o futuro. A verdadeira maturidade não é deixar de sentir raiva, é não deixar que a raiva te guie. A verdadeira resposta não é destruir quem te feriu, é se construir tão bem, tão forte, tão grande que aquilo nem te alcança mais. E é isso que o Vini está aprendendo agora. Não é só sobre provar para o Real, é sobre provar para ele mesmo que ele pode ser muito mais do que aquilo que tentaram limitar. Porque a vingança pode começar como força, mas o destino final dela precisa ser liberdade. Vini outra vez vai entrar naquele campo mais sério, mais concentrado, mais letal. Serão 90 minutos de alguém que quer deixar marcado, gravado, registrado na história. Porque existem gols comuns e existem gols que têm endereço. E o gol contra o Real Madrid terá nome, sobrenome e sentimento. E quando isso acontecer, você vai perceber que a vida é assim. Às vezes chamam a gente de exagerado, às vezes dizem que é drama, às vezes acham que a gente sente demais. Mas é sentir que transforma dor em força, humilhação em foco, desprezo em evolução. Todos nós já fomos o Vini e todos nós temos nossa própria partida decisiva. A diferença é que agora ele não joga para ser amado, joga para ser lembrado. E a vingança, no futebol e na vida, nunca é destruir o outro, é construir a si mesmo. Vinícius Júnior renasceu, e quando renasce uma estrela, o céu precisa abrir espaço, porque agora começa a era da resposta. Porque no fim das contas, física é fácil, difícil é a vida.